É muito bom estar com você em mais esse ajuntamento, em mais essa oportunidade que temos aqui de forma online, em adorarmos a Deus, apresentar os nossos motivos ao Senhor e, mais do que isso, clamar para que Deus Ele fale ao nosso coração. Como é que você chegou aqui? Você recebeu esse link? Eu queria desafiar você a abençoar mais pessoas, enviando e convidando outras pessoas para estar conosco também neste momento. Mas, acima de tudo, eu queria que esse fosse o momento em que você pudesse entregar o seu coração na presença de Deus para que o Senhor fale de uma forma especial com você. Você pode acompanhar essa oração? Pai, nós o convidamos para que o Senhor se faça presente neste momento. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para ministrar a cada um de nós e nós possamos perceber o agir do Senhor. Abra o nosso entendimento, Deus. Receba o nosso louvor e adoração e que nesse tempo o Senhor se manifeste de uma forma especial em cada coração que está conectado nesta transmissão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Assim como estás para
Senhor já fez, seja o que for, eu vencerei. Somente em Ti esperarei, com meu louvor te alegrarei. Eu grato sou por tudo que tens feito, eu cantarei a graça e teu amor, amor infalível, eu te agradeço. Sou mal, me põe de pé, firme estarei, minha rocha és. Eis-me aqui, amado Deus, meu filho sou, tu és meu Deus. Eu grato sou por tudo que tens feito, eu cantarei da graça e teu amor, amor infalível. Eu te agradeço, eu grato sou por tudo que tens feito. Me lembrarei, pois de todas vencedor, amor infalível. Eu te agradeço. Levanta as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro com minha vida o teu amor que hoje vive em mim. Levanta as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro com minha vida o teu amor que hoje vive em mim. Eu grato sou por tudo que tens feito, eu cantarei a graça e o teu amor, amor infalível. Eu te agradeço, eu grato sou por tudo que tens feito. Me lembrarei, pois de tudo és vencedor, amor infalível. Eu te agradeço. Você tem buscado mais da presença de Deus na sua vida? Você tem tido um relacionamento que crê que Deus responde orações? Esse é o momento em que nós oramos uns pelos outros e aí onde você está, você pode compartilhar conosco seus motivos, talvez aqui no chat, talvez você até tenha feito isso, ou talvez são motivos que estão aí dentro do seu coração, seja de gratidão, seja de petição, de intercessão por alguém, por alguma situação. Nós aqui estaremos orando, nós vamos continuar orando pelo pai da Carol, né? O seu Toninho, ele está fazendo alguns exames ali e nós estamos orando para que Deus haja de uma forma especial, para que ele não precise passar por nenhum procedimento cirúrgico. Nós continuaremos orando também de uma forma muito especial por pessoas que têm passado por lutas na área da enfermidade. Nós temos clamado pelo irmão Nildo. O irmão Nildo está aí aguardando aí na fila de transplante de rim. Nós cremos que Deus pode agir de uma forma especial e nós vamos nos lembrar também da mãe da querida irmã Thaís. Ela está lá em Barretos, né? A mãe está passando por um tratamento ali de câncer e nós precisamos orar pela vida da mãe dela, pela vida dos familiares, e nós estamos clamando por um agir especial de Deus. A situação ali está tão difícil, mas nós queremos que Deus está presente. Thaís, Deus está presente nesse tempo e nós continuaremos orando, clamando ao Senhor por uma ação especial aí na vida da sua família. Você pode fechar os seus olhos, nós vamos orar. Pai querido, nós apresentamos cada motivo, ó Deus, que neste momento os teus filhos têm apresentado aqui no chat, ou na mente e corações, Deus, que o Senhor os visite de uma forma especial e traga a certeza de que o Senhor é aquele que está perto, aquele agir do Senhor todo especial, de um Deus que se importa com os detalhes. Nós apresentamos, Deus, ali a mãe da Thaís, ó Deus, diante do Senhor. Pai, visite ela ali naquele lugar.
Pai, que ela possa, Deus, ter um encontro com o Senhor, que é Deus sim, que pode restaurar completamente, mas é Deus que está presente no momento em que passamos por provações. Visite o coração da Thaís, da Tainá, do irmão, do pai ali, Deus, e que eles possam perceber que o Senhor é Deus de perto, Deus. O Senhor está presente em todas as circunstâncias da nossa vida. Paizinho, nós clamamos e apresentamos diante do Senhor, ó Deus, aqueles que também estão passando por lutas na área da enfermidade. Nos lembramos, ó Deus, do pai da Carol. Visita em nome de Jesus ele naquele leito de hospital. Usa aquela equipe médica, Deus, para continuar o tratamento e que o Senhor se manifeste restaurando completamente a vida do teu filho. Pai, ser com cada pedido apresentado neste momento, nós oramos porque cremos que o Senhor está presente e clamamos por uma ação especial do Senhor em nome de Jesus. Amém. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. Bom é cantar louvores ao nosso Deus e viver com a convicção de que Deus está presente na nossa vida. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Nós estamos meditando um pouco a respeito da série que nós trouxemos como nome A Vida de um Discípulo de Jesus. E de uma forma muito especial hoje, nós vamos abordar um tema que nem sempre é muito confortável de nós abordarmos, que é a provação. Afinal de contas, é possível viver uma vida feliz, mesmo passando por lutas, por batalhas, passando por dificuldades?
passando às vezes por momentos de luto ou por momentos de perda, seja elas quais forem, será que existe um elo de ligação entre a provação e a vida de um discípulo de Jesus? A palavra de Deus lá em Colossenses, no capítulo 1, a partir do verso 3, o apóstolo Paulo vai ensinar a igreja de Colosso a respeito da alegria, do exemplo e mais do que isso, de como nós, como discípulos de Jesus, devemos viver a nossa vida. O texto vai dizer: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. E por isso, para que vocês vivam de maneira digna no Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Que Deus abençoe e aplique a palavra do Senhor ao nosso coração. Logo no início desta carta, Paulo, ao escrever para aquela amada igreja, ele começa a destacar alguns valores que eram possível ser vistos na vida das pessoas que viviam ali. Ele começa a destacar a fé que aquelas pessoas tinham e aquela fé que eles vivenciavam em Cristo Jesus. Ela era visível, ela era identificável na vida daquelas pessoas. E ele fala a respeito do exemplo que eles tinham de viver a vida e que estava contagiando outras pessoas. Ele destaca que a vida daqueles irmãos estavam dando frutos, como em outros lugares onde os discípulos de Jesus espalhavam a palavra de Deus, a mensagem de arrependimento e a oportunidade de salvação com a vinda de Cristo Jesus. Paulo ele destaca que existia na vida daquelas pessoas um desejo em conhecer mais a Deus, um desejo de se relacionar de uma forma em que eles pudessem aprender cada vez mais e encher as suas vidas, os seus corações do conhecimento da vontade do Senhor. Eles desejavam saber a vontade de Deus para que pudessem viver. E ele destaca ainda que existia de uma forma sincera uma busca por sabedoria, de entendimento espiritual, para que a maneira de se viver refletisse o amor de Cristo Jesus que eles haviam aprendido. Em outras palavras, nós podemos dizer que aqueles discípulos desejavam mais de Deus em suas vidas. Eles desejavam conhecer a Deus e obedecer com o seu jeito de viver a vida. Quando eu olho para a vida desse povo, quando eu olho para a vida da igreja de Colosso, para aquelas pessoas que viviam em tempos parecidos com os nossos, nós temos que aplicar de forma prática essa mensagem na nossa vida. Você tem desejado mais de Deus na sua vida?
Você tem exercitado a sua fé de tal forma que a sua fé é vista ou podem ser percebidas evidências do poder de Deus através do seu jeito de se relacionar com o Senhor? Existe aí no mais profundo da sua alma um desejo sincero em conhecer mais a Deus, mais do que isso, em conhecer mais a vontade do Senhor, para que você possa obedecer essa vontade na sua vida? Existe aí no seu coração um desejo, uma vontade genuína de ser cheio do conhecimento e da presença de Jesus? No seu jeito de viver a vida, você tem buscado encher-se da sabedoria de Deus nas decisões para que você possa viver plenamente a vontade do Senhor? Eu gosto sempre de refletir se esse é o desejo do meu coração e do seu coração, se algumas das suas respostas a esses questionamentos foi sim, a outra pergunta é de que forma você tem feito aquilo que você tem realizado para que isso aconteça de forma verdadeira na sua vida? Existem questões práticas que precisamos desenvolver e aplicar no nosso jeito de viver a vida para que mudanças aconteçam. Paulo, ao escrever para a igreja de Colosso, ele falava a respeito do viver de um discípulo de Jesus. Ele apresenta aqui também a alegria como parte da vida de um discípulo. Ele destaca a alegria na adoração, na busca ao Senhor, a alegria no jeito de ofertar, de apresentar-se diante de Deus com gratidão, alegria ao ouvir e perceber que Deus responde às orações, respondia ao clamor que eles colocavam, e alegria no seu jeito de se relacionar com Deus. A sua vida com Deus traz um sentimento de alegria, de realização dentro do teu coração? Ou será que o seu relacionamento com Deus, o seu jeito de viver a sua vida com o Senhor traz um fardo, pressão, opressão, e você se sente, na verdade, aprisionado e não liberto? A palavra de Deus vai nos ensinar que Cristo ele veio sim para trazer liberdade, e Ele deseja que nós possamos identificar a alegria em todas as circunstâncias, mesmo quando passamos por lutas, por tribulação. Por isso que a vontade de Deus é que o nosso coração se alegre em todas as circunstâncias. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós identificamos a alegria em diversos textos. Lá no Salmo de número 102, a palavra de Deus vai dizer: olha, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com um cântico, alegrem-se no Senhor. O salmista lá no Antigo Testamento, ele já falava a respeito disso. A palavra do Senhor vai dizer que Deus ama aquele que dá com alegria, aquele que oferta com alegria. A palavra de Deus em Gálatas vai apresentar a alegria como um fruto do Espírito, como aquilo que vem de Deus na minha vida e na sua vida, ou seja, muito mais do que sentimentos baseados nos momentos ou circunstâncias que vivemos. Lá em Abacuque ele vai dizer que ainda que a figueira não floresça e a videira não dê frutos, ele se alegraria no Senhor, porque Ele era o seu Deus. A palavra do Senhor, através de Cristo Jesus, nos desafia a nos apresentarmos diante de Deus em oração, a pedirmos e apresentar as nossas petições a Deus, para que a nossa alegria se tornasse em uma alegria completa. Isso lá em João capítulo 16. Porque quando nós nos relacionamos e percebemos o agir de Deus, a nossa vida, a nossa alma se enche da alegria dos altos céus e nós vivemos com essa certeza de que Deus está presente. Você é uma pessoa alegre? O seu jeito de viver a vida, de encarar as circunstâncias, tem demonstrado a alegria do Senhor dentro do teu coração? Mas e quando nós passamos por batalhas? Quando nós passamos por provações, o que começa a acontecer no nosso coração? Como você reage diante das provações que batem à porta do teu coração? Tiago, irmão de Jesus, ao escrever a epístola de Tiago, também vai falar a respeito da provação e nos ensinar de forma prática lições para que nós possamos colocar em prática e mesmo passando
por lutas, desertos, batalhas, por provações, nós possamos identificar a presença de Deus e viver com alegria, sabendo que em todos os momentos Deus está presente e nos dá oportunidade. Lá no capítulo 1 de Tiago, no verso 1, a palavra de Deus vai dizer: eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Tiago, irmão de Jesus, ele ao escrever essa epístola, ele se apresenta não somente como servo de Deus, mas ele identifica no Senhor Jesus a figura de Deus. Ele sendo Deus Filho, mesmo ele tendo crescido com o seu irmão, talvez tendo os atritos que existiam ali, ele se apresenta não simplesmente como o irmão de Jesus, mas ele se apresenta aqui como um servo do Senhor Jesus Cristo. Cristo Jesus entrega-se por nós e o seu próprio irmão identifica. E ele começa a abordar a respeito do motivo pela qual o nosso coração deve exaltar de alegria quando nós passamos por momentos difíceis. Uma vida de alegria não é a ausência de batalhas e provações, você sabia disso? Às vezes, quando nós não entendemos isso, quando nós enfrentamos resistências, quando nós enfrentamos lutas, o nosso coração pode se perder, porque nós temos a falsa ideia de que a alegria, ela vem sobre nós só quando as lutas e as batalhas e as provações estão ausentes, e na verdade não é assim que acontece. Nos momentos de provações, nos momentos de luta, nós temos a oportunidade de identificar a presença do Deus vivo no nosso coração. Nós temos a oportunidade de reconhecer que Deus, o Senhor, Ele está presente em todo o tempo na nossa vida. Por isso que eu gosto de olhar para esses versículos específicos de Tiago e aprender algumas lições práticas para a nossa vida, de como nós devemos enfrentar as provações, de como um discípulo de Jesus deve reagir e encarar as provações quando batem a porta do seu coração. E a primeira lição prática que eu vou aprender é que as provações, elas são compatíveis, elas andam juntos com a vida daqueles que conhecem ao Senhor. As provações, elas são compatíveis com a fé que eu e você nós professamos em Cristo. Quando Tiago ele diz: olha, meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por provações. Ele está dizendo: olha, nas provações você pode encontrar oportunidades de se alegrar mesmo ao passar por lutas, mesmo ao passar por desertos. Isso vai ajudar a mim e a você. Ajudava aquelas pessoas a qual ele estava escrevendo para a igreja de Jerusalém a exercitar ainda mais a confiança de que a presença de Deus, o livramento do Senhor e o socorro bem presente do nosso Deus fazia parte da vida daquela igreja. Nós temos a oportunidade de encontrar nos momentos de lutas e batalhas, nos momentos de provação, a alegria e o consolo do Senhor. Por isso que existe sim, eu e você, a probabilidade de que nós enfrentaremos provações. Será que você está enfrentando algum tipo de provação na sua vida? Seja na sua vida profissional, na sua vida familiar, talvez aí no seu relacionamento com Deus,
talvez no seu relacionamento com pessoas. Eu tenho uma palavra de Deus para você. É completamente normal que isso aconteça e Deus está dando a você a oportunidade de confiar, de crer, de se encontrar com a presença do Deus Todo-Poderoso ao passar por lutas. Por isso que Tiago ele vai dizer, olha, tende por motivos de grande alegria ao passar por provação. Ele está dizendo, olha, encare esse momento como uma oportunidade na sua vida. Agora, nós podemos passar por provações, por uma, por duas, por quantas? A segunda lição que aprenderemos é que as provações podem vir sobre a nossa vida de várias formas, ou de formas variadas. Nós podemos encontrar, por diversos momentos, muitas lutas dentro do nosso coração. O texto ali ele vai dizer que nós deveríamos ter motivos de grande alegria ao passar por diversas provações, em outras versões por várias provações. Então nós temos a percepção de que nós podemos encarar diversos tipos de luta ao mesmo tempo, talvez dentro da nossa vida, em diversas áreas, ou seja, nem tudo está perdido. Deus está dando a oportunidade de você identificá-lo e ter um encontro com Ele nas mais diversas tonalidades de provações que podem vir a acontecer ou acometer a sua vida, algumas leves, outras mais fortes, mas Deus ele está presente. E a coisa mais maravilhosa é que não somente ele revela nesse texto que nós podemos passar por diversas e diferentes provações, mas ele também revela que essas provações elas são passageiras. E aqui entra a terceira lição que eu e você nós vamos aprender a respeito das provações. Ele diz, olha, tende motivo de bom ânimo ao passarem por diversas provações. Ele não está dizendo, ao mergulharem, ao ficar somente no meio da provação. Ela é passageira. Algumas vão passar de formas mais rápidas, outras podem demorar um pouco mais. Ao enfrentar as provações, algumas pessoas, a forma de enfrentar pode ajudar a passar mais rapidamente ou menos rapidamente. Agora, quando nós olhamos para esses momentos como simplesmente mais um dos momentos que viveremos, mas cheios da presença de Deus, o nosso coração é fortalecido no Deus da nossa salvação. Você consegue trazer à sua mente ou à sua memória alguma das provações pelas quais você já passou? Talvez momentos difíceis, momentos de enfermidade, momentos de perdas de um ente querido, de pessoas que você amava, ou às vezes até mesmo de um emprego que você gostava tanto de exercer a sua função ali, e talvez isso possa ter trazido algum tipo de provação na sua vida, ou talvez até mesmo ao passar por uma luta espiritual, onde você estava sendo talvez, tentado a tomar decisões que não agradassem a Deus e o seu coração se tornou um coração aflito, e ao refletir a respeito disso, você entende que aquilo era um momento de prova, um momento em que você tinha de exercitar a sua fé. Quando você olha para a sua história, você consegue identificar esses momentos? E vou além, será que você consegue identificar o livramento de Deus em momentos como esse que você viveu? É tão maravilhoso quando nós nos encontramos com a palavra de Deus e com o revelar de Deus na nossa vida, onde ele diz, olha, o choro pode durar uma noite, mas tenha plena convicção de que a alegria, ela vem ao amanhecer. Deus, quando ele permite que nós passemos por provações, ele deseja fortalecer o nosso coração. Ele deseja provar e aprovar a nossa vida e a nossa fé, para que a gente encontre, perceba, viva com a convicção de que Deus está presente em todos os momentos da nossa vida. O deserto da provação não é o destino final do discípulo de Jesus, mas é a academia da fé. Deus ele não permite que você passe por esses momentos para que você seja destruído. Deus ele não permite simplesmente que você passe por provações para que você viva triste, preocupado, ansioso com aquilo que está acontecendo, mas ele permite que você
passe por esses momentos, porque Ele deseja fortalecer a sua fé. Ele deseja que você encontre Jesus no momento de luta e de batalha. Por isso que Ele vai dizer: olha, pois vocês sabem que a prova da sua fé irá trazer perseverança, irá trazer ao seu coração e forjar em você um espírito inabalável, que é o espírito que vem da presença do Deus Todo-Poderoso, que enche o nosso coração da convicção de que Deus, o Senhor, Ele está presente. E a quarta e última lição que nós aprendemos de forma prática a respeito ali da provação é que a provação ela nos ensina. Existe ali um efeito pedagógico, onde eu e você temos a oportunidade de aprendermos. O versículo 3 e 4 vai falar a respeito disso. Ele vai dizer: olha, a prova da sua fé ela produz perseverança, e essa perseverança vai fazer parte de algo que vai completar a vontade de Deus, e isso vai trazer ao coração do discípulo de Jesus, ao seu e ao meu coração, maturidade e integridade, para que a gente possa exercer o nosso jeito de viver a vida como discípulo multiplicador que agrade ao Senhor. A palavra aqui, a prova da sua fé, produz perseverança. Essa palavra perseverança, ela é aplicada nesse contexto como uma espécie de paciência grande, paciência gigante. Cá entre nós, nos nossos dias, a paciência não é algo tão comumente encontrado, principalmente na geração atual em que vivemos. As pessoas estão tão ligadas, conectadas com uma quantidade tão enorme de informação, que a pessoa às vezes não consegue parar 2 minutos para um momento de refeição sem estar tocando no celular. Ela não consegue às vezes parar para acompanhar uma mensagem como essa, porque o celular em todo o tempo está roubando a atenção dessa pessoa. Por isso que o nosso relacionamento com Deus e as nossas provações, ela vai exercitar em nós uma fé gigante, uma fé perseverante. E isso nos levará a focar a nossa vida e a vivermos as lutas, as batalhas e as provações, percebendo que Deus, Ele, o Senhor, Ele está presente. Deus permite as provações não para nos destruir, mas para crescermos na fé, para crescermos na dependência do Senhor. Você tem enfrentado algum tipo de luta? Você aí tem enfrentado algum tipo de batalha na sua vida? Você aí está com o coração aflito e talvez ansioso pelo momento em que você está vivendo? Eu quero dizer algumas verdades para você. Saiba que você está no lugar em que Deus deseja que você esteja e Ele está presente. Ele é aquele que deseja agir no meio da provação. Saiba que, independente daquilo que está acontecendo e da quantidade de provação, elas irão passar. Elas são passageiras, porque Deus assim o diz. E talvez Ele está forjando em você um coração tão temente ao Senhor, que irá fazer com que essas provas se tornem em evidências do agir de Deus na sua vida e na sua história. Olhe para as lutas e para as batalhas como uma oportunidade de ter um encontro com Deus, de ter um encontro com o Senhor, para que a sua vida ela se torne completa e você se torne uma pessoa madura e íntegra e nada venha a faltar no seu jeito de viver a vida. É assim que Deus deseja que você enfrente na sua vida as lutas, as batalhas e as provações dentro do seu coração. Eu queria levar você nesse momento a refletir. Você consegue identificar que a alegria e a batalha, elas podem conviver juntas? Porque a alegria ela não depende da circunstância, mas da convicção de que Deus está presente. O Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte, Ele falou: bem-aventurados, felizes são. E uma lista ali gigante de oportunidades de exercitar a alegria e a plena convicção da certeza da vontade de Deus em todas as circunstâncias
da nossa vida. A provação, ela é compatível com a vida cristã, mas ela é passageira. E Deus deseja ensinar a mim e a você coisas especiais. Quais são as lutas? Talvez ao chegar nessa mensagem, o seu coração chegou aflito por causa das circunstâncias, por causa de coisas que estão acontecendo. Talvez por coisas e motivos que você não tem tido a sabedoria em lidar, porque o seu coração está temeroso. Talvez o seu coração tenha sido tomado pela ansiedade. Talvez você esteja se permitindo ser levado pelo sentimento de culpa. Hoje o Senhor veio aqui com uma mensagem especial para o seu coração, dizendo: olha, eu estou presente e isso vai passar. Abra os olhos da fé, porque eu sou aquele que dá o livramento. Eu sou aquele que sou o socorro bem presente na hora da angústia. E eu sou aquele que dará o livramento em todo o tempo. Quais são as batalhas que você tem identificado? Quais são as provações que você tem enfrentado? Talvez hoje Deus deseje que você pare e fale com Ele. E você vai falar a respeito de sentimentos, de medo, de angústia, de decepção, sentimentos de ira, raiva, ódio ou talvez amargura. E você vai apresentar tudo isso diante de Deus e vai dizer: Senhor, me ajude a encontrar o Senhor no meio dessas provações. E mais do que isso, ajude eu a identificar a presença do Senhor ao ponto de que a alegria envolva o meu coração. E aí eu vou colocar em prática o versículo em que Tiago ele diz: olha, tende por grande alegria ao passar por provações. E talvez hoje é o dia de você abrir o seu coração, rasgar o seu coração e dizer: Senhor, eu não estou conseguindo. E Deus, através do Espírito Santo, Ele irá se revelar a você de uma forma extraordinária. Faça ainda hoje uma oração ao Senhor. Coloque diante dEle os teus sentimentos e aprenda a confiar que Deus, o Senhor, Ele está presente. Deus, o Senhor, é aquele que dá o livramento para o seu coração. Que você possa viver a sua vida crendo dessa forma e experimentando, e isso possa forjar em você um coração perseverante, sabendo que todas essas experiências, em todas essas oportunidades, Deus está dando a você um momento especial de crescer no conhecimento, de crescer na dependência do Deus que ama você. Aprenda a entregar todas as áreas da sua vida diante do Senhor. Busque ao Senhor para aprender a vontade de Deus, para viver a vontade de Deus na sua vida. E a alegria do Senhor estará presente em todas as circunstâncias da sua vida. Que Deus o abençoe. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Como eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu de graça recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus.
salvação. Luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O amor de Deus é rico em benefícios. O amor de Deus não é de sacrifícios. Nos braços desse amor recebo o perdão, comprado por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente. Todas as manhãs é firme e constante, e sempre na cruz que a morte derrotou. O amor de Jesus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Eu agradeço de coração por você estar conosco até esse momento e que as batalhas, as lutas, as provações da sua vida possam redundar em honras e glórias ao nome de Deus. Eu quero deixar o convite para que você esteja conosco no próximo domingo, presencialmente aqui, às 9 da manhã. Nós estamos reunidos para a nossa Escola Bíblica Discipuladora, início de ciclo, onde nós estudamos a Palavra de Deus aqui, divididos em faixas etárias, e nós vamos aprender mais da vontade de Deus para a nossa vida. E eu quero deixar um convite especial também, para que você esteja presente na nossa celebração, no domingo às 19h30, onde nós temos um culto de adoração ao nosso Deus. E nós temos a oportunidade de abrir o nosso coração para aquilo que Deus deseja para a nossa vida. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a minha vida e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus é contigo.